ser esse aqui. Esse mesmo. Ótimo. Então, começamos bem. Pronto. Então, nosso palestrante, Bruno, ele já tem 26 anos de consultoria, né? Tem uma larga experiência aí com empresas nessa área de liderança, e vai estar aqui, está aqui conosco para fazer essa palestra sobre a liderança. Bruno, que é também coautor dos livros Ser Mais em Gestão de Pessoas, Ser Mais em Gestão de Tempo e Produtividade, a arte de se tornar um profissional cobiçado. E Bruno já tem também experiência em trabalhos com cooperativas. Bruno, é com você. Em primeiro lugar, muito obrigado a todos os participantes e, na verdade, meus parabéns a vocês que estão presentes. Obrigado, Jussiário, obrigado, presidente Sérgio. Eu agradeço muito a oportunidade de estar com vocês com a Bahia e tenho orgulho de trabalhar com o cooperativismo, que nós sabemos que faz uma grande diferença no Brasil e que nós temos ainda um grande campo ainda para desenvolver, para ampliar todo o nosso potencial. Muito obrigado, que seja uma noite muito abençoada. O tema de hoje é um tema que eu adoro, que é liderança. E é claro que liderança é muito amplo, mas nós vamos aproveitar ao máximo nessa hora para trazer algumas informações, algumas ideias e provocar você a ter uma vida melhor e fazer uma diferença onde está. Quero iniciar com uma frase que eu acho que fecha bem com nós. A oportunidade dança com aqueles que estão no salão. Vamos lembrar de Cristo quando diz que muitos são eleitos, convidados e poucos eleitos. A gente pode convidar muitas pessoas e muita gente é convidada. Um pequeno grupo sempre se destaca e vai atrás e aproveita as oportunidades. Que nem o presidente disse, aproveite todos os cursos e eventos que o Sescop está dando, porque eles mudam a vida da gente, mudam a nossa forma de pensar, de agir e de sentir. Então, meus parabéns novamente. Quais são nossos objetivos? Eu diria que são 3 objetivos básicos. O primeiro é para o negócio. Ajudar de alguma forma que as ideias e a motivação te ajudem no teu mundo dos negócios. Nós precisamos deles. Os negócios giram, a economia é necessária, e a economia, quando está bem ajustada, faz todo mundo prosperar, ter saúde, ter dinheiro, ter alimento e tudo. É um negócio. E vocês que estão no ramo do transporte, vocês são um negócio fundamental para toda a estrutura do Brasil. Então, eu acredito que esse ponto é essencial. Em segundo lugar, a tua própria jornada individual, né? No teu campo profissional, a tua carreira, se você trabalha em alguma cooperativa, a tua vida pessoal, também é o nosso ponto, de que, de alguma forma, você saia do nosso evento levando alguma ideia para a sua vida e aplique isso, que beneficia a tua saúde, beneficia a família que você tem e a todos que conhecerem você. Agora, é claro, quem aqui é pai, nós não estamos numa palestra presencial, não posso ver, mas eu acredito que boa parte de vocês são pais, né? Pai, mãe, e que têm seus filhos, então. Vou lembrar o seguinte, você pode dar o melhor conselho do mundo para o seu filho. Ele só funciona se o teu filho escutar. Da mesma forma, tudo que eu falar aqui só funciona se você pegar a ideia e aplicar na sua vida. E conhecimento é chave de transformação. Então, nós precisamos. Por isso, tem essa frase chinesa que diz o seguinte, você pode dar um barco a uma pessoa, você pode colocar a pessoa no barco, você pode dar remos para a pessoa, mas para o barco navegar só se ela quiser e fizer a parte dela. Exatamente isso. E aí quero começar com perguntas. Alguém engorda de um dia para o outro? Não, né, gente? Ninguém vai dormir na cama com 60 quilos e as gorduras entram quando está dormindo e acorda com 90. A gente dorme com 60, acorda com 60, come mais e vai engordando. Aumenta o tamanho do cinto, o tamanho das calças, começa a usar roupa preta, começa a usar roupa listada na vertical, mas a gordura está ali. Ninguém engorda de um dia para o outro, é um fato. Da mesma forma, alguém se endivida de um dia para o outro? Eu diria que 1 ou 2% até pode ser. A pessoa realmente tem toda a estrutura dela e, de repente, vem um vendaval, vem um fogo, um incêndio e destrói tudo que ela tem de um dia para o outro. Mas a maior parte das pessoas, ela não fica mal financeiramente de um dia para o outro. Elas vão gastando mais do que ganha. A pessoa ganha 1.000 e ela gasta 1.100. E aí, em 10 meses, ela já está devendo todo o salário. E isso acontece muito, mas não é de um dia para o outro. Da mesma forma, alguém adoece de um dia para o outro? A gente sabe que não. A maior parte das doenças, elas são feitas ao longo do tempo,
pelos descuidos do corpo, descuido de saúde, pouca água, pouco sol, poucos movimentos, muito estresse. 1 ou 2%, novamente, pega uma doença do dia para o outro, pegando uma bactéria, um vírus, e aí sim adoece do dia para o outro. Mas a maior parte não. E, por último, a mesma coisa. Alguém se separa de um dia para o outro? Não. A gente casa para dar certo, a gente se une para dar certo, mas, às vezes, pequenas atitudes que a gente faz errado no nosso dia a dia vão machucando o outro e vão destruindo. E, sim, em algum momento, um dos dois pode dizer, deu. E aí parece que é de um dia para o outro, mas, na verdade, é ao longo do tempo. O que eu quero dizer com isso? Da mesma forma, sucesso, autoridade, liderança, respeito, amor, afeto, não se conquista de um dia para o outro, se conquista ao longo do tempo. O que eu quero dizer com isso é que ninguém nasce líder. Assim como ninguém nasce vendedor, ninguém nasce poeta, ninguém nasce dançarino, as pessoas não nascem, elas se tornam ao longo do tempo. Todos nós temos muitos potenciais. Como Cristo dizia, nós temos muitos talentos dentro de nós. Mas os talentos que não são desenvolvidos, com habilidades e conhecimentos, eles ficam como sementes que estão numa terra infértil. Então, nós precisamos entender que tudo, e liderança também, é num processo que a gente desenvolve. E aí vem a pergunta. A gente nota que todos os bichos também têm seus líderes. E por que existe líder? Por que a humanidade quer líderes? Por que as pessoas querem líderes? E a gente até fala que falta, muitas vezes, lideranças boas no Brasil. Mas por que existe e o que se espera do líder? Basicamente, duas coisas. A gente espera sempre de um líder que ele ajude o grupo, aquele grupo que está em volta dele, a conseguir os seus objetivos. As pessoas esperam alguém que as guie, que as ajude. Da mesma forma, elas esperam que alguém una aquele grupo, proteja aquele grupo e fortaleça o grupo. Nós temos sonhos, mas os sonhos sem ação não existem. Então, geralmente, o líder é aquele que catalisa, que estimula, que motiva, que une e que faz a diferença. E aí entra o teu papel. E aqui eu quero falar bem simples. Se você é um líder hoje dentro do cooperativismo, hoje você ainda não é. Você tem a possibilidade de fazer história na tua comunidade, na tua cooperativa, no teu grupo e fazer com que tenha novas marcas, novas transformações. Nós queremos que cada um que está nos assistindo, de algum modo, comece a puxar o líder que está aqui dentro, que todos vocês têm um líder dentro de vocês. E a gente precisa puxar ele para fora, senão ele fica ali apagado. Claro que existe um poder real e um poder hierárquico. Alguém pode colocar alguém num cargo de gestão. Alguém pode colocar a pessoa na presidência do clube. A pessoa pode nascer numa família real, mas isso não é o poder verdadeiro, é um poder hierárquico. O poder, se nós pensarmos, ele pode ser distinguido em 3 formas: o chefe, o gerente e o líder. O que é isso? O que distingue um do outro? Exatamente isso aqui. Chefe é aquele que tem o poder da coerção, tipo Adolf Hitler. A gente pode não gostar dele, mas ele foi um líder para muita gente. Para outros, ele foi um ditador. E para outros, como um político, ele foi um bom negócio. Isso também acontece com outros políticos. Algumas pessoas vão amar aquela pessoa, aquela autoridade, alguns não vão gostar e alguns vão fazer dele um negócio. Mas esse é o chefe, aquele que usa o mando, o poder, o medo, a coerção e faz as pessoas fazer as coisas por medo. Em segundo lugar, o gerente é aquele que tem o poder do cargo. Ele está na hierarquia, no cargo gerencial, e aí ele usa aquele poder do cargo. Ele vai seguir as regras, as normas e, obviamente, se eu não sou um líder, que ao menos eu seja um bom gerente. E eu diria até o seguinte: se você não é líder, não é gerente hoje, tá? Você pode se tornar um excelente profissional, um excelente membro do cooperativismo e se tornar um líder influente, mesmo que não esteja num cargo de gestão. Porque a liderança não necessita de cargo. A liderança é uma atitude que a gente tem, como nós vamos falar. E, por último, é isso. A liderança real é aquela que tem o poder do indivíduo. A pessoa conquista o seu espaço. Por quê? As pessoas que estão em volta é que determinam se aquela pessoa é vista como líder ou se ela não é vista como líder. Então, não adianta eu colocar meu amigo no cargo. Ele tem um cargo. Agora, ele ser visto como líder é algo que ele vai ter que conquistar no dia a dia, com as atitudes dele ao longo do tempo. Pessoalmente, nas empresas que eu trabalho, cooperativas que eu trabalho, eu costumo dizer assim que liderança é uma forte capacidade de influenciar pessoas à ação, sem o uso da força ou do medo.
Se eu tiver que colocar o medo, a força, para aquela pessoa, para aquele indivíduo, ele ainda não me enxerga como líder. E qual é o problema? O medo faz com que as pessoas façam o necessário, somente o necessário, para não perder o emprego e assim por diante. Eu lembro que um dia eu cheguei numa empresa e as donas disseram o seguinte, os proprietários de uma indústria de joias, disseram: Bruno, parece que as pessoas andam a 60 em vez de andar a 120, que elas podem. A gente sabe que elas têm potencial. E eu disse para elas assim, o problema maior é que elas não estão comprometidas, elas não têm ainda nesse momento o estímulo de uma liderança forte. E aí nós começamos a trabalhar e transformou completamente. Porque enquanto for só um chefe que manda, as pessoas vão fazer o necessário para não perder o emprego. E o pior, elas vão ver coisas que estão erradas e não vão falar. E elas muitas vezes vão sair e vão processar a organização. Então, o que nós queremos é que as pessoas não tenham medo, que elas trabalhem contigo por gostar de ti, por respeitar você e te amar. Por isso, pessoalmente, costumo dizer que algumas formas que conquista a liderança, uma delas, por exemplo, é você se tornar competente. Quando o grupo enxerga em você uma pessoa competente, uma pessoa determinada, uma pessoa que realmente entende daquela área, para aquele grupo, eles passam a respeitar a competência daquela pessoa e começam colocando ela num papel mais elevado, porque sabem que ela tem conhecimento, ela tem informação, ela sabe como fazer, como chegar lá, e ela consegue. Algumas pessoas lideram pelo exemplo. Eu coloquei aqui na tela, vocês estão vendo aí William Wallace, quem assistiu o filme Coração Valente, lembra muito bem. Ele queria ser um criador de porco, uma pessoa que ficaria plantada na face a vida toda. E naquela época, uma pessoa que era ligada ao poder real, que dominava e era o tirano lá, tentou estuprar a mulher dele. Não conseguiu e degolou ela em praça pública. E aí aquele homem, que seria um homem simplesmente pacato agricultor, se revoltou. E com o sentimento de vingança, ele transformou toda a história da Irlanda, da Escócia, e conquistou a mudança na Escócia. O que significa isso? Que todos nós temos um poder imenso. E a gente não precisa esperar que uma tragédia aconteça na nossa vida para a gente se tornar líder. A gente pode assumir o desejo, a gente pode sair de uma live e dizer: eu vou começar a partir de hoje ser mais participativo, vou me atualizar mais, eu vou me predispor a ajudar mais, eu vou tomar um papel muito mais forte dentro do cooperativismo, fazendo a diferença. E, obviamente, uma pessoa se torna líder também por valores, quando ela tem valores elevados, valores que estão ligados àquele grupo. E aí a pessoa se torna líder, assim como pessoas que são extremamente relacionadas. Então, existem muitas formas de eu chegar à liderança. Há também um caminho muito comum, que é a liderança pelo carisma. E você vai lembrar que várias pessoas, como alguns papas, se nós lembrarmos, o Papa hoje, o Francisco, ele é visto como um líder por a maior parte dos católicos. O anterior, por mais que ele era um líder, não era visto da mesma forma que esse. E assim a gente nota, o Lula é um líder carismático, né? O Richard Branson, que está aqui, esse grande empresário, é um líder carismático, o Bolsonaro é carismático, e aqui eu volto a dizer, não interessa se tu gosta do Bolsonaro ou do Lula, os dois têm um carisma, os dois conquistam seguidores aonde vão. Por isso que a gente pergunta, como é que eu sei que uma pessoa é líder? A gente pergunta basicamente o seguinte, tem seguidores, não é no Facebook, mas tem pessoas que seguem ela, tem pessoas que escutam ela com atenção, tem pessoas que fazem aquilo que ela diz, então ela é um líder. E o carisma é algo fantástico. Bom é saber que a gente desenvolve. Pessoas que se envolvem com o povo, conversam com o povo, se envolvem nas turmas, estão participando, elas criam aquela aura, elas criam aquele movimento, elas criam aquela participação e as pessoas ouvem ela com muito mais atenção. Esses são líderes, sim. Quando é que, então, eu defino que uma pessoa tem liderança? Quando os outros discutem, quando os outros se respeitam, quando os outros seguem aquela pessoa. Se nós pegar a figura aqui do Dalai Lama, todo mundo conhece o Dalai Lama, e ele é respeitado por outros religiosos de outras religiões, porque é uma pessoa que faz bem feito aquilo que ela tem, e ela não fica nem preocupada em puxar as pessoas para a religião dela. Ela se preocupa que as pessoas perdoem, que se ajudem. E aí ela cria um carisma especial, porque ela puxa valores muito importantes de todos nós, que nós temos no cooperativismo, que é a união, a força do grupo, a participação, o envolvimento, todo esse lado lindo de tornar o mundo melhor.
Isso é liderança. E aí é claro que algumas pessoas começam a pensar, o que eu preciso para ser um líder? Tem muitas coisas que nos ajudam. Desenvolver a comunicação, já até aconselho, desenvolver a comunicação verbal, oratória, desenvolver habilidades de entender as pessoas, compreender mais a psicologia humana, compreender mais habilidades de negociação, que você vai precisar disso, entender o negócio que você atua, entender o grupo que você convive, conhecer as pessoas. Mas tem duas coisas fundamentais. Ninguém tem sucesso se for pessimista e desmotivado. Ninguém é feliz se for pessimista e desmotivado. Ninguém é líder se for pessimista e motivado. Não tem como. Se a pessoa não acredita que é possível, ela desiste, ela nem tenta, ela se entrega. Se você não acredita que você pode vir a se tornar um líder, você nem vai tentar. E aí eu quero voltar a te lembrar, o potencial está contigo e o poder do líder está contigo. É questão de começar a desenvolver, porque ninguém nasce sabendo nada. A gente aprende com o tempo. Da mesma forma, ninguém consegue se tornar um líder, um empresário, um profissional de alto nível se for desmotivado. Tem pessoas que dizem que motivação não serve para nada, e eu sempre digo muito pelo contrário. Ninguém faz nada, nem acender a luz, sem motivação. E é claro que para obras grandes eu tenho que ter uma motivação maior. Se eu quiser montar um negócio, eu tenho que ser mais motivado. Se eu quiser ter um sucesso maior, eu preciso ter uma motivação. E a gente precisa cultivar isso todos os dias, porque o mundo vai te desmotivar. Tu liga a televisão, é só desgraça, negatividade. E se tu ficar escutando todos os dias, você mergulha e cai. Então eu preciso lembrar, eu preciso escutar coisas que me motivam. Eu preciso de pessoas motivadas em volta. Eu preciso participar das lives, das palestras, dos eventos. Eu preciso me reunir com pessoas que puxam para cima e não os que jogam para baixo. E aí eu puxo uma energia. Esse poder do grupo é fantástico. Então, eu já deixo o convite. Sempre que tiver eventos da cooperativa, não esquece. Ajeite na tua agenda, participe. Você ficar mexendo no TikTok, ficar mexendo no Facebook, ficar vendo jornal, não vai te conduzir uma vida melhor. Você tem que ir atrás do que você quer. Claro que eu preciso também entender que eu preciso ter muita motivação, que é fundamental, mas, por outro lado, faço uma pergunta. Se eu te desse esse carro agora para você sair dando uma volta na tua cidade, tu ia aceitar, não é? Se você dirige, eu tenho certeza que o Ismael ia pegar esse carro na hora para sair andando. Tá? Mas, naturalmente, se eu pegar esse carro com toda a motivação e eu não tiver a competência, eu vou bater o carro ali na esquina. Porque motivação sem competência não funciona. Eu preciso ter motivação e competência. E eu preciso também ter, digamos, muito desejo de melhorar os dois, sempre. Então, se você for líder, eu até diria o seguinte, você precisa trabalhar com a tua equipe essas duas coisas. Motivar a tua equipe constantemente e aumentar a competência da tua equipe para tornar eles melhor ainda do que são. Esse é o poder da liderança, é mexer com a vida das pessoas e transformar. E por que eu falo da vida das pessoas? Porque se o sucesso que você quer é maior, você precisa de gente. Walt Disney sempre dizia, tá, que ninguém consegue fazer grandes obras se não tiver um grupo imenso que segue aquele sonho. Da mesma forma, eu sempre costumo dizer que ninguém vence sozinho, nem Steve Jobs. Nessa foto, nós vemos o primeiro parceiro dele, o Steve, colega dele. Esse outro colega, que também era Steve, era a pessoa que deu o alicerce para ele. Era o cara que programava, era o cara que fazia aquela parte técnica. E ele era bom nisso. E ele queria melhorar o mundo, ele queria contribuir. O Steve Jobs já era uma pessoa mais gananciosa, uma pessoa que era uma pessoa muito competente na arte da negociação, da comunicação, da motivação, e eles dois juntos começaram uma grande empresa que transformou o mundo. Se nós pegar a Apple, tudo que ela transformou. E ele só cresceu porque ele foi juntando pessoas. Ninguém tem sucesso sozinho. A gente precisa de pessoas para ir mais longe. E quanto mais longe eu quiser ir, mais pessoas eu preciso ao meu redor. Senão eu não consigo. Agora, meu presidente disse que tem 90 pessoas que vão ser nomeadas. E a gente precisa pensar, quem sabe no outro ano ou no outro ano também esteja junto. Porque eu posso fazer a diferença. E juntos é que nós transformamos tudo isso. Olha esse bilionário inglês.
Richard Branson. Eu admiro muito ele, porque além de fazer o que ele faz como ser humano, ele, como profissional, ele tem mais de 400 negócios diferentes. Não é como, por exemplo, uma pessoa que tem uma empresa com 100 filiais, com 400 filiais. Ele tem 400 negócios diferentes. Então, tu imagina a cabeça dele, o que ele faz para motivar todos aqueles gestores e aqueles profissionais para chegar onde chega. E ele disse uma coisa que eu concordo 100%. Tá? Normalmente, tu vai nas lojas, nos eventos, e tu ouve assim, o cliente em primeiro lugar. E eu prefiro a ideia dele, que diz, os clientes não vêm em primeiro lugar, os funcionários vêm em primeiro lugar. Se você cuidar bem dos seus funcionários, eles cuidarão dos clientes. É aqueles que estão ao teu redor que precisam da tua atenção. Em primeiro lugar, você tem que cuidar de ti, cuidar da tua família, cuidar de quem está ao teu lado. Depois você transforma a sociedade. Não adianta eu querer mudar o Brasil se eu não consigo mudar nem um pouquinho da minha comunidade. Não adianta eu reclamar que os governantes tinham que mudar se eu não faço nada no local que eu moro, naquele grupo que eu participo, naqueles colegas de transporte que estão no meu do lado todos os dias. Quem está no transporte conhece gente adoidada e encontra pessoas todos os dias. E você precisa fazer a diferença na vida desses, porque o teu poder é esse, fazer a diferença. Então, em primeiro lugar, você vai cuidar de quem está do teu lado. Mas observa que não é muito fácil mudar tudo isso. Teve uma pesquisa feita pela empresa Gallup, aqui no Brasil, e ela chegou à triste conclusão, que apenas 21% dos profissionais brasileiros realmente vestem a camisa da empresa. Ou seja, 79% faz o necessário para não perder o emprego. Isso não é diferente nos outros lugares do mundo. Mas observa aqui o quanto isso é delicado. Se eu tenho quase 80% dos profissionais fazendo meia boca, fazendo o necessário, quanto nós estamos perdendo de ideias, quanto nós estamos perdendo de produtividade, quanto nós estamos perdendo de resultados por não termos pessoas comprometidas. E o líder é o primeiro que deve promover o comprometimento. Qual é o problema? O problema começa como as pessoas enxergam o trabalho. Vou exemplificar. Nós, seres humanos, somos seres de crenças. Quem é cristão acredita em Cristo. Quem é budista acredita em Buda. E aquele norte religioso, ele te dá um caminho. Aqueles valores, aquelas ideias que afetam a tua vida. Tá? Nós somos movidos por crenças. Agora, a questão é, as crenças que tu tem, elas são positivas ou negativas? Eu sou terapeuta há 35 anos, atendo pessoas, trabalho para mudar a mente delas, faço meus processos de PNL, de hipnose, de regressão, para mudar a mente. Porque eu sei que se não mudar aqui, ela não muda os resultados da vida. Porque aqui tem as crenças. E aí vem, a maior parte das pessoas enxerga o trabalho, literalmente, como obrigação, castigo, sacrifício. Ou seja, eu preciso fazer aquilo para viver, mas não é o que eu quero. Eu quero resolver logo, ganhar na loteria, me aposentar, e aí eu vou viver. E aí a pessoa deixa de ser uma pessoa feliz no trabalho, produtiva e interessada. Ok? Então, assista esse videozinho comigo. De modelos. Não tem associação, não tem sindicato, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem horário, não tem regulamentação. 12, 14 horas de pé. A musculatura da gente fica toda dormente. As europeias gostam muito do meu serviço. Busy, wait. Queria até um patrão que falasse, parabéns, você atingiu suas metas. Está ali trabalhando atrás de uma mesa, telefone que toca o dia inteiro. O assunto aqui é dinheiro, fama, alface. Eu estou aqui desde as 6h30. Olha aqui, 9 horas da noite. E ainda ficam bravos. Um dia eu acho que eu largo esse inferno. Parece bobagem, mas na verdade acontece todos os dias, né? Quantas pessoas tu vê na educação que são professores que estão lá simplesmente pelo dinheiro? E boa parte das pessoas sofre porque elas imaginam que realmente o dinheiro vai fazer elas felizes. E o dinheiro, na verdade, não torna ninguém feliz. O dinheiro pode te ajudar e ajuda muito, te dá segurança.
Ou seja, se eu tiver meu filho doente, eu tenho dinheiro, eu posso lá ir logo no médico e fazer um tratamento com ele. Se eu não tenho, eu vou ter que entrar na fila do SUS, vou ter que aguardar até ser chamado. E aí é claro que o dinheiro faz uma diferença para a segurança. Mas felicidade não. Eu até vou fazer uma pequena pausa e gostaria de acrescentar. O dinheiro tem duas finalidades importantes na vida. Tá? Quais são elas? A primeira, o dinheiro te dá liberdade de tempo. Vamos pensar o seguinte, eu, Bruno, tenho 24 horas por dia, a Jussiara tem 24 horas, o Papa tem 24 horas, Bill Gates tem 24 horas. O nosso tempo é igual, não tem pessoas com mais ou menos. A questão é saber aproveitar. Agora, vamos imaginar que eu gosto da minha casa limpa, o pátio cortado, a grama, o carro limpinho. Se eu não tenho dinheiro, ou eu vejo aquela grama feia, aquele carro sujo, e aí eu tenho que lidar com isso, ou eu vou fazer isso não gostando. Se eu tenho dinheiro, eu pago alguém para cortar grama, para limpar o carro, e eu posso fazer com que o meu tempo seja aproveitado com aquilo que eu gosto. Então, o dinheiro te dá liberdade de tempo. Isso é um dos pontos. E o segundo, o dinheiro te dá liberdade de escolha. Se nós pensarmos uma pessoa, ela tira férias. Se ela não tem dinheiro nenhum, ela fica na casa que ela está, assistindo Netflix, novela, e fica por ali. Se ela tem um pouquinho de dinheiro, ela vai visitar algum parente. Quem sabe na praia, encontrar algum parente, algum amigo, vai lá. Se ela tem mais dinheiro, ela sai da Bahia, vai para o Rio de Janeiro, tem mais dinheiro, vem para o Rio Grande do Sul. Sejam bem-vindos aqui no Rio Grande do Sul. Espero encontrar vocês por aqui. Espero estar na Bahia com vocês em breve. Da mesma forma, com mais dinheiro, ela vai para Miami, com mais dinheiro, ela vai a Dubai. Mas se a pessoa ela for chata, infeliz e frustrada, ela pode estar em Dubai e ela continua chata, infeliz e frustrada. O dinheiro não torna ninguém feliz. O dinheiro te dá apenas a alegria do momento, mas não te dá felicidade. Por isso, quando eu penso que o dinheiro no trabalho é que vai realizar minha vida, não é. Eu preciso encontrar o prazer no trabalho. O que eu quero dizer com isso? O próprio trabalho ele já veio com uma conotação negativa de muito tempo. A palavra trabalho que a gente usa, e se eu perguntar qual é o pior dia da semana, a maior parte pensa em segunda-feira, né? Porque associa trabalho a tripalho, a origem do trabalho. Tripalho é uma palavra latina de 500 anos atrás, seja da idade de descobrimento do Brasil. E o que é tripalho? Tripalho era um instrumento de tortura dos escravos, tipo esse, quando as pessoas sofriam, né, passavam pelo tripalho. Então, tu imagina as crenças negativas que nós recebemos sobre trabalho. E isso faz com que as pessoas realmente se tornem infelizes e não produzem tudo aquilo. E aí eu volto para ti. Primeira coisa é você começar a olhar o teu trabalho como algo melhor, para depois ajudar a tua equipe. Por entender o seguinte, vou dar um exemplo. Eu estava no meu trabalho, isso já faz uns 20 anos atrás, como terapeuta, e eu estava na clínica, naquele momento da minha vida, a minha esposa trabalhava comigo como secretária. Era mais ou menos 5 horas da tarde, perto do final do expediente, e entrou uma mulher na sala, eu estava falando com a minha secretária, que era minha esposa, e entrou uma mulher na sala segurando o nenenzinho. A gente cumprimentou, boa tarde, ela disse boa tarde e ficou parada na porta. Naquela distância era difícil conversar, e de repente ela disse assim, acho que o senhor não está me reconhecendo. Eu disse, desculpe, não estou reconhecendo. E ela disse, eu sou aquela do acidente de trem. Vou explicar. Tá? Eu vim aqui trazer o fruto do seu trabalho, disse ela. Exatamente isso. Eu, claro, quando ela disse trazer o fruto do seu trabalho, não entendi nada. Aí ela disse, eu sou aquela do acidente de trem. O que significou isso? Um tempo atrás, 2 anos antes, ela vinha trazer um nenenzinho, mais ou menos isso, 1 ano e meio, ela passou na frente do meu consultório e viu que estava escrito hipnose, regressão e vários tratamentos de fobias e tudo. E ela entrou no meu consultório e perguntou, doutor, posso falar com o senhor? Eu disse, posso. Ela disse, doutor, eu tenho um trauma. Eu sou de um acidente, passei por um acidente de trem. Na minha cidade, um trem tinha batido, um ônibus tinha batido num trem, e o ônibus virou e morreu umas 15 pessoas. E 2 mulheres perderam o neném com aquele acidente. E ela era uma que tinha perdido o neném. E para ela, o sonho dela era ser mãe. E aí, quando ela disse isso, realmente, ela disse, eu preciso engravidar, eu quero engravidar, mas eu não consigo. E eu já fui em tudo que médico para tentar engravidar, e todos dizem que eu estou bem, que meu corpo está perfeito. O problema é que eu tenho um trauma emocional que impede a gravidez.
E nós sabemos disso, que é um fato. Muitas mulheres que estão muito ansiosas para engravidar, elas não conseguem engravidar. Quando elas adotam, que elas relaxam, engravidam. E elas tinham trauma. Ela disse, o senhor pode me ajudar a tirar o trauma? Eu disse que posso, sim, com toda certeza. E aí ela comentou que não poderia, tinha o problema que ela era faxineira e não tinha dinheiro para pagar a consulta. Eu não vejo nada de mal, cada profissão tem seu valor, e é óbvio que eu não vou cobrar de uma faxineira. Eu posso cobrar de outras pessoas, porque ninguém consegue aprender a fazer as terapias de graça, demora muito, é muito esforço para se tornar bom. Eu disse, isso não tem importância. Você está aqui e eu tenho tempo. Passa aqui no consultório. Aí ela fez uma sessão, fez a outra sessão, e depois de um tempo ela veio trazer o fruto do trabalho. É claro, isso para mim tem um significado maior do que o dinheiro. Se ela tivesse pago a terapia, ela teria me pago 2 sessões, eu teria comprado uma roupa nova, teria comprado coisas para minha casa, mas isso não pagaria a realização de ver ela com a criança. Isso é o significado do nosso trabalho, o significado do teu trabalho. Quando você anda pelo Brasil, assim como todas as profissões, elas têm o seu valor, quando você anda pelo Brasil levando o transporte, quando você leva comida, quando você leva pessoas, quando você desloca pacotes, meios, equipamentos ou qualquer outra coisa pelo meio do transporte, vocês que estão na linha de frente do transporte fazem a diferença. É só nós lembrar da greve dos caminhoneiros de 2013, 14 e a greve que deu agora. Vocês têm um valor inestimável para todos os negócios. E às vezes a pessoa trabalha e ela não sente que ela tem o valor. E aí parece que ela não tem. Mas todo mundo tem valor, principalmente no cooperativismo, onde nós podemos fazer a diferença na alimentação, fazemos a diferença no transporte, fazemos a diferença na saúde, fazemos a diferença na ecologia, em tantos locais. Então, é claro que nós precisamos olhar isso de um modo melhor. Outro ponto importante que eu acho que é necessário, isso eu estou falando de equipes, é entender que pessoas que têm uma visão positiva do trabalho e que enxergam o trabalho como algo bom produzem mais. Da mesma forma, pessoas que são felizes. Pessoas felizes têm uma produtividade muito maior. Pessoas que estão de bem com a vida, elas produzem muito mais. E isso é um fato. É só tu observar o dia que você acorda melhor, o dia que você está feliz com a vida, a tua produção é maior, a tua criatividade é maior, as tuas vendas são maiores, o teu negócio fica melhor. Então, é claro que a gente precisa ficar atento. Eu vou dar um exemplo aqui que foi pesquisado e foi apresentado na revista Harvard Business, né, onde eu encontrei esse artigo na Ciência da Felicidade. E esse artigo constatou o seguinte, que funcionários felizes são, em média, 31% mais produtivos. Pensa, 31% mais produtivo. Num mês, num ano, o que resulta nisso para uma empresa, para uma cooperativa? Funcionários felizes são, em média, vendem 37% mais. Então, vamos colocar 40% a mais em venda. Olha o resultado que impacta numa organização, numa cooperativa, num negócio. E são 3 vezes mais criativos. Por quê? Quando eu falei que a gente não deve colocar o medo, uma pessoa que funciona pelo medo, ela ativa uma área do cérebro que tem a amígdala cerebral, que está ligada às emoções do medo. E ela deixa de ativar esse lado, que é o lado do raciocínio lógico, da criatividade, do pensamento racional, que vai ajudar ela. Então, nós precisamos, sim, nós nos tornarmos felizes e tornar nossa equipe mais feliz. E aí você pode colocar o ambiente certo. O que é o ambiente certo? A gente precisa trabalhar e precisa criar um ambiente que seja muito mais alegre, motivador, positivo, entusiasmado, um ambiente que seja bonito e, principalmente, um ambiente que tenha pessoas de bem uns com os outros. Porque nós precisamos de uma equipe que seja unida e não cheia de conflito. E aí eu gostaria que tu pensasse muito bem. Há poucos dias eu coloquei esse exemplo. Acompanhe o meu raciocínio. Coloquei, postei e o pessoal entendeu de uma forma bem simples. Se eu pegar uma garrafinha d'água no supermercado, quanto que você paga no supermercado uma garrafa d'água? Vou colocar que seja R$1 ou R$2, mas é mais ou menos por aí, R$1,50. Tá? Você vai sai do supermercado e você vai no boteco, tu vai pagar 2, 3 pila. Tu vai num barzinho melhor, vai pagar 4. Tu vai num restaurante sofisticado, 5.
Tu vai no aeroporto, tu vai pagar 7. Tu vai num avião, tu vai pagar 8. Ok? A água é a mesma. Agora, em cada local que ela está, ela tem uma valorização diferente. Aí eu salientei que muitas vezes acontece isso com a gente. Nós temos um valor imenso, mas nós estamos num ambiente errado, um ambiente que não nos valoriza. E às vezes a gente precisa mudar de ambiente, a gente precisa descobrir o nosso valor e realmente nos valorizar mais. O ambiente tem um peso imenso para a criatividade. O ambiente pode ser motivador e animar as pessoas e elas juntas produzirem mais. Se eu vou fazer academia em casa e academia numa academia, vou fazer exercício numa academia e em casa, a diferença é grande da produtividade. Se eu pegar um jovem e levar o jovem no ambiente criativo, um jovem no ambiente que tem ciência, inovador, ele vai ser estimulado. Então, nós precisamos, da mesma forma, colocar no ambiente certo. O mesmo vale para as plantas. Se as plantas não estão no ambiente certo, elas não produzem o potencial delas. Te deixo a pergunta. Na tua casa, você como pai, mãe ou familiar, você tem criado um ambiente motivador, um ambiente positivo ou um ambiente negativo? Quando você chega no trabalho, você traz uma carga positiva, uma carga negativa. Você estimula para o alto ou você baixa? Se você quer ter sucesso, se você quer viver melhor, ser um líder de valor, você tem que colocar energias boas, motivação, ânimo, vontade, desejo para transformar a realidade. E é possível. Por isso, esse grande empresário, José Galó, que transformou as lojas Renner de 70 lojas, passou para mais de 1.200 lojas, no tempo que ele esteve na direção, na presidência da empresa, ele colocou muito claro, os líderes devem encantar seus subordinados, com isso os seus subordinados encantarão seus clientes. E aí, é claro, se a gente começar a pensar, como é que eu posso encantar? Eu posso encantar, em primeiro lugar, com o meu jeito. Se eu, como líder de uma equipe, reclamo que minha equipe não tem muita energia, talvez a falha seja comigo. Por quê? Nós colocamos energia e nós motivamos a equipe. Então, nós precisamos, por exemplo, pensar, em primeiro lugar, com a gente. Como é que eu me apresento na segunda-feira? Como é que eu chego no meu trabalho? O que eu digo para as pessoas? Outro ponto seria, se eu realmente sei motivar. Uma das formas de motivar pessoas é com elogio. Quando a gente dá um elogio, a gente alegra a pessoa. E o que é o elogio? O elogio é que nem uma sinaleira. A sinaleira tem 3 sinais. Tem o vermelho para dizer que você deve parar. Ou seja, desculpa, quando uma pessoa está tendo um comportamento negativo, compete sim ao pai dizer que ela está errada, como compete ao gestor ou ao líder dizer que ela tem que parar aquele comportamento. Isso é sinaleira vermelha. O amarelo dá para a gente ter a reflexão e cuidar. Então, é claro, em alguns momentos tu tem que alertar as pessoas. E o verde é aquele valor que nos incentiva a continuar fazendo aquilo que é bom. Te faço uma pergunta. Hoje é quinta-feira. Te elogiaram? Alguém te elogiou hoje? Alguém te elogiou essa semana? Se nós estivéssemos em público, eu diria, a maior parte de vocês vai dizer não, que é o que eu escuto quase sempre. Por outro lado, eu te faço uma pergunta em sequência. Você hoje elogiou alguém? Essa semana você elogiou quantas pessoas? Quando a gente olha isso, a gente percebe que realmente a gente não recebe, mas a gente não dá elogio. E elogio tem um poder de transformar pessoas. Ele muda a vida das pessoas. O elogio transforma e renova a vida das pessoas. E por isso que nós precisamos começar a habituar a elogiar. E até já te deixo um desafio. Quando terminar a live, você preenche a avaliação e você pega teu celular e liga para alguém ou olha para alguém que está no teu lado, na tua casa, e acha um elogio. E a gente pode encontrar alguma coisa para elogiar. Eu lembro que estava em Santa Catarina, em Chapecó, ministrando um curso de liderança. As pessoas não se conheciam, porque elas eram pessoas que se serviam em particular. E era a segunda noite. E eu estava ensinando uma das coisas, como elogiar corretamente uma pessoa. No terceiro dia, eu ia ensinar também como dar uma repreensão, que também é necessário. E eu disse, depois, era 10 horas da noite, o curso terminava às 10h30, e eu disse, agora aqui na sala,
alguém, uma, duas, três pessoas, se levanta e dê um elogio para alguém. Deu aquele silêncio. Já era a segunda noite, já se conhecia. Eu disse, gente, vamos dar um elogio para alguém. Alguém dá um elogio. Todo mundo meio acanhado. Aí, de repente, um rapaz que estava na frente disse, professor, eu posso elogiar minha mulher, minha esposa? Eu disse, pode. E ela está aqui? Ele disse, não. Aí eu falei, como é que tu vai elogiar? E ele pegou, mostrou o celular e disse, celular, né, professor? Ah, ó. Aí ele disse, ok, então liga para tua mulher. Gente, silêncio na sala. Ele vai ligar para a esposa. Aí ele pegou o celular e tá. E começou, 10 horas da noite. Olha a maldade no coração de algumas pessoas que estão me ouvindo. Aí a esposa, no quinto toque, atendeu. Alô, querido, tudo bem? O que houve? Ele disse, nada, meu amor. Eu só estou te ligando que o professor pediu para elogiar alguém e eu estou ligando para ti porque você é a mulher que eu amo. Você é a mulher mais linda, maravilhosa da minha vida. E ela deu uma gargalhada lá no telefone que todo mundo escutou na sala. E ele elogiou ela num monte de coisas maravilhosas. O curso foi até as 10h30, terminou. Dia seguinte, fizemos o curso de novo. Quando termina o curso às 10h30, eu estava saindo e o diretor da Toyota disse, Bruno, não quer tomar um chopp comigo? Eu disse, vamos. E aí eu olhei, esse senhor que estava saindo também e disse, nós vamos tomar um chopp, tu não quer ir junto? E ele olhou e disse, está louco, professor? Eu ontem cheguei em casa às 11 horas da noite, a mulher estava linda, cheirosa, maravilhosa, fazia tempo que não estava tão bom. E vou para casa, né? O poder do elogio é algo maravilhoso e a gente não faz isso. A gente não sabe elogiar, a gente não se dá essa liberdade e todo mundo precisa. Pensa quantas vezes a gente viu uma pessoa amiga morrer e a gente não disse, eu te amo, eu gosto de ti, você é especial. Quantas vezes a gente perde alguém e a gente não valorizou a pessoa que a gente tem. Então, elogiar é algo bom. Da mesma forma que agradecer. Agradecer aquilo que as pessoas fazem para a gente. E você, como líder, ou você, como profissional, tem que ser alguém que realmente faz a diferença no Brasil. Aí onde tu está, na tua comunidade, na tua cooperativa, na Bahia, tu tem que fazer a diferença. Nós podemos mudar o Brasil cada vez mais, mas não depende do governo, depende de nós começar. Assim como desculpar e recompensar a nossa equipe é fundamental. Isso é o líder. O líder usa tudo isso. Ele elogia, ele recompensa, ele pede desculpas, se for o caso, ele cobra o que está errado e ele dá valor às pessoas. Por isso, se tem algo que você tem que gravar, é essa frase. Leia comigo. As pessoas esquecerão o que você disse. As pessoas esquecerão o que você fez, mas nunca esquecerão como você as fez sentir. As palavras voam, mas os sentimentos ficam dentro das pessoas. E aquelas pessoas que te ajudaram no teu passado, tu guardou aqui no teu coração. Os outros que passaram, tu esquece. Tá? É só tu pensar nas pessoas da tua juventude. Pensa no teu colégio. Qual é o professor que tu lembra? Tu vai lembrar os que tu amou e os que tu odiou. Aqueles que fez você sentir diferente de alguma forma, positiva ou negativa. E você pode ser a pessoa que faz a diferença. Por isso, não basta estar no comando. Você tem que ser um exemplo positivo. Um dia, um empresário me ligou e disse, Bruno, ouvi falar que você faz uns treinamentos vivenciais lá no meio do mato, onde tem rapel, jogos de equipe, e parece que você fez vários treinamentos com um colega meu de outra região do estado, o seu Vanderlei. Eu disse, sim, o Vanderlei me contratou várias vezes. Pois é, o pessoal parece que ama aquele profissional, parece que todo mundo gosta dele. Eu vou nas reuniões, eles falam bem dele, e eu sei que todos os funcionários elogiam, gostam dele, parece que não gostam de mim. Eu disse, ok, né, dá para fazer o treinamento. Aí ele falou, óbvio, né, quanto é que custa? Como negociar por telefone é mais difícil, ia passar por aquela cidade na semana seguinte, eu disse para ele, vou fazer o seguinte, na terça-feira que vem, eu vou passar por tua cidade e vou visitar você, pode ser? E agendamos aí. Na terça-feira seguinte, cheguei lá na empresa dele, era uma instituição do Estado, aí ele me recebeu, me levaram até a sala dele, me recebeu, sentei na cadeira, daí ele pegou o chimarrão, que é um costume gaúcho, serviu e começou a tomar. E começou a voltar a falar daquilo, olha, Bruno, parece que ninguém me dá valor, parece que as coisas nunca ninguém me elogia, parece que eu tenho que ficar cobrando das pessoas todos os dias.
foi tomando chimarrão, passou 5 minutos, passou 10 minutos, e ele falando. Depois de uns 10 minutos, eu olhei para ele e disse o seguinte: o chimarrão tá bom? Ele disse: tá ótimo. Só que eu estou aqui há 10 minutos e você até agora não ofereceu para mim. Aí ele levou um susto. Ele não fazia por mal, mas ele não tinha aquela empatia de se colocar no lugar. E aí eu disse para ele o seguinte: se você fez comigo isso, de não me oferecer o chimarrão, que isso é uma visita tua, imagina o que você faz sem perceber os teus funcionários. Aí nós começamos um trabalho com ele e com a equipe dele, porque eu preciso entender que o líder é o exemplo. Você, quando está numa posição de pai, você tem que ser um exemplo. Você, a mãe, tem que ser um exemplo. Você trabalha na educação, tem que ser um exemplo. Você trabalha no transporte, tem que ser um cidadão de exemplo. Você não pode ficar cobrando dos outros uma cidade melhor se tu não cuida da tua casa. O jovem não pode cobrar dos pais algo melhor se ele não cuida nem do quarto dele. Nós não podemos cobrar coisas que a gente não faz. Então, nós precisamos sempre lembrar, tudo começa com a gente. E se eu quero ser um líder, eu tenho que começar a assumir uma atitude de líder. Eu preciso realmente me colocar na frente, fazer uma diferença e transformar a vida de quem está ao meu redor. Mas sempre lembre, começa com você, aumentando a tua autoestima, cuidando do teu equilíbrio emocional, aprendendo habilidades de relacionamento, tratando bem as pessoas, com educação, colocando motivação, colocando inspiração, se tornando um exemplo real no dia a dia. Ok? Isso é o que transforma a vida. Bem, gente, como nós estamos seguindo, e eu vou deixar até a liberdade de vocês depois fazer questionamentos, e até vou pedir para, se você puder, Jussiara, coloca à disposição meu celular, se alguém quiser um dia ligar para mim, trocar uma ideia, pedir uma ajuda, o que eu puder ajudar, tenha toda a liberdade. E eu quero... tu tem meu número aí? 55, tá? Pode colocar. E se alguém quiser fazer pergunta agora para a Jussiara, pode fazer, porque daí nós podemos também responder as perguntas, que nós temos um tempinho, tá? Pergunta aos participantes. Tudo certo aí? Alguém tem alguma pergunta? Fala para a Jussiara, ela me passa. Vou aguardar 1 minuto antes de continuar. Se alguém tiver alguma pergunta. Se quiser, também pode abrir o microfone e fazer a pergunta pode diretamente. Pode fazer pergunta direto pelo microfone. Professor Bruno. Eu estou colocando aí no chat o seu telefone, tá, professor? Alguém tem alguma pergunta? Pode falar, senão a gente segue. Ok. Então, o que eu quero é sempre, eu digo e insisto muito. Se eu quero viver bem com as pessoas, eu tenho que me tornar o exemplo. Vocês estão vendo aí na figura um grande líder do escotismo mundial. Esse homem que vocês estão vendo aí, chefe dos escoteiros mundiais, que criou o escotismo, um dos valores que ele pregou, quando eu era escoteiro, com 13 anos de idade, eu recebi o valor que fechou bem com os valores dos meus pais. E ele dizia o seguinte: todo escoteiro tem que, no mínimo, fazer uma ação por dia, uma boa ação por dia. E realmente nós éramos incentivados pelo nosso chefe no escotismo a todos os dias ajudar alguma pessoa de alguma forma, a atravessar a rua, ajudar a carregar pacote, ajudar a construir alguma coisa, servir de alguma forma, cuidar de alguma coisa da casa, de alguma forma fazer. Agora vamos pensar, se uma vez por dia, só uma, eu ajudo uma pessoa, e eu fui escoteiro com 14 anos de idade, eu estou com 64, significa que há 50 anos, no mínimo, eu ajudo uma pessoa por dia. Faz a diferença aquilo que esse homem pregou? Faz. Imagina que são milhares, milhões de escoteiros ao longo do tempo, e todos eles fazendo uma diferença. O mundo fica melhor. E se eu perguntar quem é que é mais forte, o bem ou o mal? O que você diria? Quem é o mais forte, o bem ou o mal? Nas palestras, o pessoal diz que o bem é mais forte. E eu sempre digo não, o bem não é o mais forte. O mais forte é o mal. Você constrói uma casa e um marginal põe fogo e destrói tua casa num momento. Você leva anos para educar uma pessoa e um marginal pode matar aquela pessoa num instante.
O mal tem um poder muito maior que o bem, porque é mais fácil destruir do que construir. E isso vale para a reputação, isso vale para tudo na vida. Agora, por que o mal não vence o mundo? Por que o mal não destruiu o mundo? Por que o mal das pessoas que são ruins não destrói o mundo? Porque o mal nunca se une. As pessoas boas se juntam. As pessoas boas construíram o cooperativismo. As pessoas boas é que fazem o Brasil se tornando um país melhor. E aí eu incluo você que está fazendo diferença. E eu te convido a ser o líder que você gostaria de ter. Como nós estamos indo para o final e eu quero me colocar à disposição, eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o sentido da vida? O sentido da vida são 3 Cs. Você está aqui na Terra como espírito para crescer. Nós devemos entrar e evoluir na Terra. Segundo, tu está aqui na Terra para, de alguma forma, construir. O telefone que você está usando, alguém construiu. As estradas que você usa, alguém construiu. O hospital que você usa, alguém construiu. A escola também. E você tem que entrar na Terra, e quando nós sair daqui, nós devemos deixar esse planeta melhor, construindo nele algo melhor. E, por último, você está aqui para contribuir. A vida de outros tem que ser melhor, porque você existiu. Por isso, a grande questão verdadeira não é qual é o sentido da vida. A grande questão verdadeira é qual é o sentido da minha vida. O que é que eu, Bruno, estou fazendo de legado para deixar diferença na vida de outros? O que é que você tem feito que deixa um legado diferente na vida dos outros? E esse é o sentido da vida. Tem muitas pessoas que têm uma vida muito pior do que a nossa. E em todos os cantos do Brasil existe pobreza. O mundo está melhor do que estava há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, há 500 anos atrás. O mundo está muito melhor do que antes, por mais que pareça que não. Mas nós temos um mundo muito melhor, ok? Mesmo assim, tem muita gente que sonharia muito em ter a vida que você tem. E às vezes as pessoas dizem assim, os ricos deviam ajudar mais. E eu digo sempre o contrário. Você pode ajudar mais. Os ricos são os ricos. Agora, o que é que você tem feito hoje? O que é que você tem feito essa semana? O que é que você fez esse mês para ajudar algumas vidas a viver melhor? E todos nós, mesmo que ganhamos pouco, podemos comprar um leite, um arroz, preparar uma comida, ajudar alguém na estrada, na rua. De algum modo, nós podemos parar o nosso caminhão e ajudar alguém na estrada, um colega ou alguém. O que é que você tem feito? Seja você a mudança no mundo, disse Gandhi. E é isso que eu convoco você. Faça a diferença no mundo. Mas liderança é algo que se conquista. E o principal, tudo começa aqui para levar numa ação. O que é que diz esse relógio? Ponteirinho, tic-tac, 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 tic-tac. O que o ponteiro diz? Ele diz o quê? O tempo está passando. E quando o ponteirinho chega aqui em cima, ele diz, passou 1 minuto. E te pergunta, você perdeu ou aproveitou esse minuto? Passou outro minuto, aproveitou ou perdeu? E agora o relógio diz, passou 1 hora desde o início que nós começamos a nossa live. Você aproveitou ou perdeu? E isso está na tua mão, está no teu poder, aproveitar ou perder. Eu te peço, faça o teu melhor e se torne aquele homem, aquela mulher mais linda, maravilhosa que pode existir. E faz a diferença na vida que você tem, na cooperativa que você está. E amanhã mesmo, sexta-feira, chega lá com todo o gás, com toda a energia, com todo o amor e faça o cooperativismo ser algo lindo. De um modo ou outro, faça teu final de semana ser maravilhoso e que cada pessoa que te conheça tenha orgulho de te conhecer. E que cada pessoa que te ouça tenha o prazer de estar ao teu lado. Que cada pessoa que esteja contigo tenha satisfação de ter você como amigo, como familiar, como colega. Meu muito obrigado por todo o tempo de vocês. Espero ter passado alguma coisa útil e fico à disposição e com liberdade de estar ao lado de vocês em outros momentos. Muito obrigado. Obrigado ao Sescop da Bahia. Obrigado, Jussiário. Obrigado a todos os participantes. E espero ter passado alguma mensagem útil. Um grande abraço, muita paz no coração e estou à disposição daqueles que quiserem ligar, trocar ideia, sem custo nenhum. Obrigado. Muito obrigada, professor. Eu aproveito para lhe pedir pode fechar a gravação.
Pessoal, eu queria reforçar